É. Apoliana, você é uma representante aqui do movimento que está hoje aqui, dia 8 de fevereiro, na Câmara. O que é esse movimento? O movimento é em prol dos nossos filhos, que são crianças especiais com deficiência, que necessitam de cuidadores, para que eles possam voltar para dentro da sala de aula. As aulas iniciaram dia 6 e, infelizmente, os nossos filhos, que necessitam de cuidadores, não puderam voltar porque a Prefeitura de Timon não disponibilizou os cuidadores a tempo hábil dos nossos filhos voltar para a escola. O seletivo só iniciou dia 2 e eles nos disseram que vai até o dia 27 de fevereiro. O que daria um prejuízo, dá um prejuízo para os nossos filhos de um mês. E mais que isso, porque eles disseram que só na primeira semana de março queriam mandar os cuidadores. Eles não levaram em consideração o direito dos nossos filhos de voltar para a sala de aula junto com as outras crianças. Deixaram os nossos filhos para a última hora, quando as aulas já estavam começando. Então essa determinação de não haver cuidador é da Prefeitura? É, porque a Prefeitura atrasou o seletivo, só iniciou o seletivo dia 2 de fevereiro, sabendo que as aulas começaram dia 6. Vocês conversaram com o Samuel, alguém um representante da Secretaria de Educação? A gente inclusive, procuramos saber com a coordenadora de Educação Especial, e aí fomos informados do seletivo, que teria que esperar os trâmites do seletivo. E aí, depois dos nossos movimentos, a Prefeitura começou agora a mandar um cuidadorzinho para uma mãe e para outra não, para uma e para outra não. E isso não é justo, isso não é certo. Tem que mandar o cuidador para todas as crianças que estão precisando, para que todas possam voltar para a sala de aula, não só os filhos de um e de outras não. Tem alguma lei que ampara isso aí? Tem sim, inclusive nós temos aqui o cartaz da Lei 13.000, está bem aqui, Lei 13.147, de 6 de julho de 2015, Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência, e tem a outra lei, a Lei 2.764, que dá aos nossos filhos direito a acompanhante especializado. É lei e a Prefeitura tem que fazer valer a lei e os direitos dos nossos filhos. Então a Prefeitura não está cumprindo a lei? Não está. A partir do momento que os nossos filhos não voltaram para dentro de sala de aula, junto com as outras crianças, ao mesmo tempo das outras crianças, nossos filhos estão sendo excluídos. E quando não disponibilizou o cuidador para os nossos filhos, eles deixaram de cumprir uma lei que as mães de crianças especiais, mães de crianças autistas, ONGs e associações lutaram tanto para que existisse. A Prefeitura não está cumprindo a lei. Mais uma mãe se manifesta aqui sobre esse descaso da Prefeitura, que é o não cumprimento à lei, que estabelece que os alunos especiais, com necessidades especiais, têm que serem atendidos da mesma forma que os alunos das escolas. É isso aí, Cristiane? Sim, porque eles precisam ter o mesmo atendimento das outras crianças. Como é que dá início às aulas e deixar de lado as crianças que têm aulas, as crianças especiais? Eles têm os mesmos direitos, igual aos outros. Agora, começa a aula, não fazer um aviso prévio para as mães que têm filhos autistas, e a mãe toda empolgada com seus filhos para a escola. Chega lá, o filho assiste a primeira aula, no primeiro dia, no segundo dia recebe uma ligação, ou então a própria diretora chama a mãe e diz: ó, seu filho não vai vir enquanto não tiver uma cuidadora para a sala de aula. Vocês estão sendo coibidos, é verdade? Eu falar. Nesse caso é. Por quê? Porque não tem uma cuidadora para os nossos filhos. Aí o constrangimento vai para quem? Para a mãe, vai para a criança, né? O meu filho ainda é pequeno. E aqueles que têm uma criança já maior, de 7, 8 anos, né? Os colegas vão perguntar: por que fulano não fez? O que a professora vai falar? Vai criar o quê? Bullying na escola. A Prefeitura fala muito em inclusão, inclusive a prefeita está nas redes sociais falando sobre inclusão social. E cadê a inclusão na sala de aula, na escola? Por ela ser professora, educadora, que já passa pela sala de aula, ela sabe muito bem como é que funciona a sala de aula. Ela sabe, um professor só não dá conta de 25, 30 alunos em sala de aula. Na sala do meu filho tem 3 autistas, são 3 crianças especiais. E você, vereadora, como professora também, qual a sua opinião? Primeiramente, eu quero me solidarizar com as mães que estão muito emocionadas. Eu fui procurada por várias mães desde segunda-feira, depois que foram comunicadas através, como a Cristiane falou, a mãe aqui falou, através de ligações, na hora que chegaram na sala de aula para recolher as crianças, foi informada que
que essas crianças tinham que ficar em casa aguardando o bem-querer da gestora do nosso município e do secretário de Educação. E assim, é lamentável, porque, como eu costumo falar, nossa prefeita é educadora, é mãe, não é mãe de autista. Ela não é mãe de criança com deficiência. E ela deveria se colocar no lugar dessas mães. Ela não é mãe de uma criança que não tem como ser transportada para uma escola, por exemplo, de outro caso que eu estou citando, uma mãe que mora no bairro São Benedito e tem que levar sua criança para estudar lá no Miguel Arraes. Quais as providências que a Câmara pode tomar a partir de então, vereador? Chamar a prefeita para conversar, chamar o secretário para conversar e solucionar esse problema o mais rápido possível. Não foi feito seletivo? Que chame esses cuidadores, esses profissionais para ir para a sala de aula o mais rápido possível, porque é injusto. A senhora acha que faltou cuidado da prefeita? Faltou cuidado da nossa gestora, porque não fez o seletivo dos professores, por que não fez dos cuidadores junto com os professores para, quando iniciasse as aulas, estar todo mundo pronto para receber esses alunos? Não só os que não têm deficiência, mas sim os que têm deficiência também. Tá? A senhora é defensora dos processos de inclusão aqui na Câmara. Com certeza. E como é que a senhora vê essa atitude da prefeita? Eu acho assim que como ela não tem uma criança, ela não se pôs no lugar, uma criança com deficiência, ela não se pôs no lugar de uma mãe que tem, que não é fácil, é muito difícil. Eu acompanho várias mães que têm filhos com deficiência. Hoje mesmo eu já atendi uma mãe lá em casa que tem um filho com deficiência que ela não consegue no município arrancar o dente da criança porque diz que não tem profissional apto a arrancar o dente de uma criança com deficiência. Então é lamentável e nós como vereador, é disso que eu entendo, que eu costumo falar, de gente, de mãe, de comunidade, de povo. Eu não quero entender de outra coisa não, quero entender só disso, não quero entender de milhões, não quero entender de processos absurdos, eu quero entender, disso aqui, ó. É disso aqui que eu quero entender e é isso que eu quero estar participando durante todo o meu mandato, com vocês. Pela educação dos seus filhos, levaram um tapa na cara. E a inclusão, não só no município de Timon, mas no Brasil, levou um tapa na cara. Essas pessoas e crianças com deficiência, elas vão continuar ao longo da vida. Então foi, no mínimo, falta de programação da Secretaria de Educação, que lança um edital no mês em que se inicia as aulas. E essas crianças portadoras de deficiências, elas vão para casa e vão perder um mês de aula em casa, porque o edital se encerra no dia 27/2. E isso é um absurdo, e são essas mesmas mães que já vieram aqui reclamar que passam 3 meses sem medicamentos no CAPS infantil, essas mesmas mães que não têm acesso a médicos, são essas mesmas mães que não têm acesso a consulta, são essas mesmas mães que não têm acesso a auxiliares na educação de seus filhos. Para onde é que a educação e a saúde de Timon está indo? Será que todos os meses eles vão ter que estar na Câmara Municipal fazendo manifestações diferentes para adquirir um direito que já é adquirido, está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e Adolescente, enfim. Poxa, isso está muito complicado na cidade de Timon. É a única coisa que eu posso dizer, é que é no mínimo lamentável, mas não me espanta, porque ainda no ano de 2021, eu, vereador Wilmar Rezende, coloquei um projeto para educação bilíngue aqui no município de Timon e foi vetado pela prefeita, que é educadora, que é professora. Então, se eles agem dessa forma, meu irmão, nada mais nos espanta. Vereador, um mês sem aula para as crianças especiais. Isso significa que eles têm um ano letivo diferente? Um ano letivo prejudicado. Infelizmente, essas crianças, principalmente com autismo, elas têm dificuldade de aprendizado. Às vezes eles se destacam em uma disciplina, às vezes matemática, às vezes, enfim. Mas as outras matérias eles têm dificuldade. Então um mês a menos, eles dentro de casa, é um mês a menos também para as mães que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar fazendo outra coisa, produzindo nesse horário, inclusive para complementar a sua renda, porque esse ano, infelizmente, lamento muito dizer isso, mas vai faltar medicamento de novo, porque falta todo ano. E se elas não tivessem a renda,
elas não vão ter acesso a esse medicamento e seus filhos estão prejudicados. E, Bia, dessas mães aqui que hoje clamam por educação, eu já ouvi clamores da área da saúde, e uma mãe deu um depoimento aqui dentro dessa casa, naquela tribuna, dizendo assim: eu sei como vai ser meu dia pela forma como meu filho acorda. No dia que ele acorda gritando, esse dia não é fácil para mim, porque não tem medicamentos para as crianças que sofrem com hiperatividade.